Imagina só a cena. Você está caminhando numa trilha no interior, sol quente, aquele silêncio gostoso da natureza. Quando de repente ouve um zumbido cada vez mais alto. Em segundos, centenas, às vezes milhares, de abelhas surgem do nada, voando a mais de 30 quilômetros por hora direto na sua direção. Elas não vão parar, não vão desistir e podem te perseguir por até 400 metros. Essa é a fama das chamadas abelhas assassinas. Mas será que elas realmente merecem esse nome aterrorizante? E por que o Brasil é o berço dessa história que virou pesadelo em filmes de terror e manchetes sensacionalistas pelo mundo? Hoje você vai descobrir de onde essas abelhas vieram, por que são tão agressivas e como uma experiência científica nos anos 1950, aqui no Brasil, mudou para sempre o mapa das abelhas nas Américas. E pode se preparar, a história real é muito mais fascinante e complexa do que qualquer filme de Hollywood. Vamos começar pelo básico. O que são essas abelhas que ganharam o apelido de assassinas? Elas não são uma espécie nova, mas sim um híbrido. Cientificamente falando, são abelhas africanizadas, resultado do cruzamento entre abelhas africanas da subespécie Apis mellifera scutellata e abelhas europeias que já existiam nas Américas, como a Apis mellifera ligustica e a Apis mellifera mellifera. O cruzamento aconteceu aqui no Brasil, mais precisamente no estado de São Paulo, na década de 1950. E não foi planejado para sair dos laboratórios. Foi um acidente que se espalhou. Hoje, essas abelhas dominam praticamente todo o território brasileiro e já chegaram até o sul dos Estados Unidos, passando pela América Central, pelo México, ocupando milhões de quilômetros quadrados. Mas por que assassinas? A verdade é que o termo é sensacionalista. Essas abelhas não saem caçando humanos por aí. O que acontece é que elas são extremamente defensivas. Muito mais que as abelhas europeias. Quando sentem que a colmeia está ameaçada, atacam em massa, de forma coordenada e implacável. E aí sim, o perigo é real. Mas atenção! O veneno de uma abelha africanizada é praticamente idêntico ao de qualquer outra abelha melífera. O problema está na quantidade de ferroadas que você pode receber em poucos segundos. Então, no nosso mapa mental, temos origem africana, plus cruzamento com europeias, plus escape acidental no Brasil, plus expansão continental, plus comportamento superdefensivo, plus a abelha que virou lenda. Agora vamos aos números e fatos que ajudam a entender por que essas abelhas causaram tanto impacto. Primeiro, elas foram trazidas ao Brasil em 1956 pelo geneticista Warwick Stephen Kerr, que trabalhava na Universidade de São Paulo. O objetivo era nobre: criar uma abelha mais produtiva e adaptada ao clima tropical, já que as abelhas europeias produziam menos mel em regiões quentes. Segundo, em 1957, 26 enxames híbridos escaparam acidentalmente de um apiário experimental em Rio Claro, no interior paulista. A partir daí, começou a expansão. Terceiro, essas abelhas se espalham rápido, muito rápido. Nos primeiros 20 anos, avançaram cerca de 300 a 500 quilômetros por ano. Hoje estão presentes em todo o Brasil, na Argentina, no Paraguai, na Venezuela, na Colômbia e chegaram ao Texas na década de 1990. Quarto, elas são mais agressivas que as europeias, mas não aleatoriamente. Estudos mostram que abelhas africanizadas respondem a ameaças percebidas 10 vezes mais rápido que as europeias e podem mobilizar até 10 vezes mais indivíduos para defender a colônia. Quinto, uma colônia africanizada pode ter entre 30 mil e 80 mil abelhas. Quando atacam, centenas ou até milhares podem ferroar a vítima em menos de 1 minuto. Sexto, apesar da má fama, essas abelhas são polinizadoras excepcionais.
No Brasil, elas são responsáveis por grande parte da polinização de culturas como café, laranja, melão, maracujá, soja e até eucalipto. Sem elas, a agricultura brasileira seria bem menos produtiva. Sétimo, a mortalidade causada por essas abelhas é baixa em números absolutos. Nos Estados Unidos, por exemplo, morrem em média cerca de 50 pessoas por ano por ferroadas de abelhas, vespas e marimbondos, e a maioria por reações alérgicas, não pela quantidade de veneno. Oitavo, elas se adaptaram tão bem ao clima brasileiro que hoje são consideradas dominantes. Praticamente todas as abelhas melíferas selvagens no Brasil têm algum grau de africanização no DNA. Nono, o termo killer bee, abelha assassina, foi popularizado pela mídia americana nos anos 1970, antes mesmo de elas chegarem aos Estados Unidos. Hollywood fez o resto, com filmes de terror que exageraram muito o perigo real. Décimo, hoje, apicultores brasileiros trabalham com essas abelhas diariamente e aprenderam técnicas de manejo seguro. O Brasil é um dos maiores produtores de mel do mundo, justamente por causa delas. Vamos visualizar onde essas abelhas vivem e por quê. Imagine o mapa da América do Sul. Florestas tropicais densas, savanas quentes, regiões semiáridas como o Nordeste brasileiro, áreas úmidas como a Amazônia e o Pantanal. Todos esses ambientes têm algo em comum: calor. E calor é o habitat perfeito para abelhas africanizadas. As abelhas europeias, trazidas pelos colonizadores há séculos, evoluíram em climas temperados da Europa. Elas são mais lentas, mais calmas, produzem bastante mel para sobreviver a invernos rigorosos. Já as abelhas africanas vieram de regiões quentes e competitivas da África subsaariana, onde predadores como o texugo do mel e aves especializadas atacam colmeias constantemente. Por isso, desenvolveram um comportamento hiperdefensivo. Quando as duas linhagens se cruzaram no Brasil, o resultado foi uma abelha que herdou a resistência e agressividade das africanas, mas também a capacidade de sobreviver em ambientes variados. Elas constroem colmeias em ocos de árvores, frestas de muros, caixas de luz, telhados, bueiros. Praticamente qualquer cavidade protegida serve. E o clima brasileiro? Perfeito. Sem invernos rigorosos, as colônias não precisam estocar toneladas de mel. Isso libera energia para crescer rápido e se reproduzir. Uma colônia africanizada pode enxamear, ou seja, dividir-se para criar novas colônias, até 5 vezes por ano. As europeias fazem isso 1 ou 2 vezes, no máximo. Além disso, elas toleram bem a seca e as chuvas intensas. Conseguem forragear, buscar alimento, em temperaturas mais altas que outras abelhas. Isso explica por que se espalharam tão rápido pelas Américas. Do sul do Brasil até o sul dos Estados Unidos, encontraram um corredor ecológico favorável. E tem mais, essas abelhas não competem sozinhas. Elas simplesmente substituem as colônias europeias em ambientes selvagens, porque se reproduzem mais rápido e defendem melhor seus recursos. É evolução em alta velocidade. Agora vamos falar do lado prático. Como a sociedade humana lida com essas abelhas e qual o impacto delas na economia. Porque, acredite, apesar do medo, elas são indispensáveis. Primeiro, a agricultura. As abelhas africanizadas são polinizadoras extremamente eficientes. Estudos mostram que elas visitam mais flores por hora que as europeias, trabalham mais horas por dia e em temperaturas mais altas. Isso se traduz em aumento de produtividade em diversas culturas. No Brasil, culturas como café, laranja, maçã, melão, abóbora e girassol dependem fortemente da polinização por abelhas, e a maior parte dessas abelhas hoje é africanizada. Segundo, a produção de mel.
O Brasil produz cerca de 50 mil toneladas de mel por ano e é um dos principais exportadores do mundo. Boa parte desse mel vem de abelhas africanizadas, manejadas por apicultores profissionais. Sim, elas produzem menos mel por colônia que as europeias, mas a agressividade pode ser controlada com técnicas adequadas. Uso de roupas de proteção completas, trabalho em horários estratégicos, seleção genética para colônias mais dóceis e posicionamento inteligente dos apiários longe de áreas urbanas. Terceiro, os riscos. Abelhas africanizadas causam acidentes. Todo ano, há registros de ataques em zonas rurais e até urbanas, especialmente quando alguém se aproxima demais de uma colmeia sem saber. Bombeiros e serviços de controle de pragas são chamados constantemente para remover enxames de locais perigosos. Mas com informação e prevenção, a convivência é possível. Quarto, a educação. No Brasil, campanhas de conscientização ensinam a população a identificar colmeias, evitar movimentos bruscos perto de abelhas e nunca tentar remover ninhos sem ajuda profissional. Apicultores também passaram a usar equipamentos mais seguros e técnicas de manejo desenvolvidas especificamente para africanizadas. Quinto, o valor ecológico. Além da agricultura, essas abelhas polinizam plantas nativas da Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga e da Amazônia. Sem elas, muitas espécies de árvores e arbustos teriam dificuldade para se reproduzir, afetando toda a cadeia alimentar. Então, sim, elas são perigosas se você invadir o espaço delas, mas são também trabalhadoras incansáveis que sustentam ecossistemas e economias inteiras. Agora vamos contar essa história do começo, porque ela é fascinante e cheia de reviravoltas. Marco 1. Período colonial. As primeiras abelhas melíferas a chegar ao Brasil foram as europeias, trazidas pelos colonizadores portugueses e jesuítas a partir do século XVI. Eram abelhas mansas, produtivas em climas temperados, mas pouco adaptadas ao calor tropical. A produção de mel era baixa. Marco 2. Anos 1950. Warwick Stephen Kerr, um dos maiores geneticistas brasileiros, viajou à África em 1956 com uma missão: trazer abelhas africanas para cruzar com as europeias e criar uma superabelha tropical. Ele trouxe rainhas da subespécie Scutellata da Tanzânia e da África do Sul. A ideia era selecionar as mais dóceis e produtivas. Marco 3, 1957. O acidente. Em Rio Claro, São Paulo, os enxames híbridos estavam sendo estudados em apiários experimentais. Um apicultor visitante, sem saber, removeu as telas que impediam as rainhas de sair. 26 enxames escaparam. Kerr tentou recapturá-los, mas era tarde demais. A hibridização com abelhas selvagens começou imediatamente. Marco 4, décadas de 1960 e 1970. As abelhas africanizadas se espalharam pelo Brasil como fogo em palha seca. Relatos de ataques começaram a aparecer. A mídia exagerou. Filmes de terror americanos, como The Swarm, 1978, pintaram cenários apocalípticos. O termo Killer Bee virou sinônimo de medo. Marco 5, anos 1980 e 1990, as abelhas cruzaram fronteiras. Chegaram à Venezuela, Colômbia, América Central, México. Em 1990, atravessaram a fronteira dos Estados Unidos pelo Texas. O governo americano tentou criar barreiras, mas foi inútil. Elas já estavam lá. Marco 6, anos 2000. Cientistas começaram a estudar essas abelhas de forma mais rigorosa. Descobriram que, apesar da agressividade, elas não eram o monstro pintado pela mídia. Apicultores aprenderam a manejá-las. Técnicas de seleção genética permitiram criar linhagens mais dóceis sem perder a produtividade. Marco 7. Atualidade. Hoje, as abelhas africanizadas são consideradas parte do ecossistema americano. Elas dominam regiões tropicais e subtropicais,
mas não conseguiram se estabelecer em áreas de inverno rigoroso, como o norte dos Estados Unidos e Canadá. No Brasil, são simplesmente as abelhas, e o país se tornou referência mundial em apicultura tropical. E aqui vem a ponte. Mas o curioso é que essas abelhas, apesar da fama sombria, também são fundamentais para a nossa sobrevivência. Sem elas, muitas das frutas e vegetais que comemos simplesmente não existiriam. Então, quem são elas realmente? Vilãs ou heroínas? Vamos falar agora sobre como essas abelhas viraram ícone cultural, para o bem e para o mal. Porque a história das abelhas africanizadas não é só científica. Ela é também simbólica, cheia de medos, exageros e, curiosamente, admiração. Nos anos 1970, antes mesmo de chegarem aos Estados Unidos, as Killer Bees já eram estrelas de cinema. Hollywood produziu filmes como The Savage Bees, 1976, e The Swarm, 1978, dirigido por Irwin Allen. Nesses filmes, enxames gigantes atacavam cidades inteiras, matavam milhares de pessoas, e só podiam ser detidos com fogo e produtos químicos. Era puro terror, e funcionou. O termo abelha assassina grudou no imaginário popular. Manchetes sensacionalistas também contribuíram. Abelhas africanas invadem o Texas. Enxames mortais avançam rumo ao norte. A cobertura da mídia criava pânico, mas raramente explicava que ataques fatais eram raros e que as abelhas não invadiam, apenas se espalhavam naturalmente. Mas há outro lado. Em culturas africanas e indígenas, as abelhas sempre foram símbolos de trabalho coletivo, organização social e equilíbrio com a natureza. No Brasil, comunidades quilombolas e indígenas têm tradições antigas de coleta de mel de abelhas nativas, como as abelhas sem ferrão, e veem as abelhas africanizadas como continuadoras desse legado de abundância. Para cientistas e apicultores, essas abelhas viraram símbolo de adaptação e resiliência. Elas provaram que a vida encontra um jeito. Cruzaram continentes, sobreviveram a tentativas de controle, se tornaram dominantes em ambientes onde outras abelhas falharam. É quase poético. E hoje, as abelhas africanizadas são parte da identidade apícola brasileira. O país exporta mel para o mundo todo, e boa parte vem dessas abelhas. Elas deixaram de ser apenas as assassinas para se tornarem também as trabalhadoras, dependendo de quem conta a história. Hora das curiosidades rápidas e impressionantes, aquelas que fazem você parar e pensar, não acredito nisso. Curiosidade 1. Abelhas africanizadas podem voar a até 35 km por hora em rajadas curtas. Isso é mais rápido que um corredor olímpico em plena velocidade, e elas podem te perseguir por até 400 metros. Não adianta correr, elas vão te alcançar. Curiosidade 2. Em um ataque coordenado, uma pessoa pode receber centenas de ferroadas em menos de 60 segundos. O recorde documentado? Mais de 1000 ferroadas em um único ataque. A vítima sobreviveu, mas passou semanas se recuperando. Curiosidade 3. Essas abelhas detectam ameaças a mais de 100 metros de distância. Elas sentem vibrações, movimentos bruscos e até o dióxido de carbono que você exala. Se você respirar perto de uma colmeia nervosa, elas vão notar. Curiosidade 4. O zumbido delas é diferente. Abelhas europeias produzem um som mais grave e contínuo. Já as africanizadas têm um zumbido mais agudo e agitado, quase como um aviso sonoro. Apicultores experientes conseguem identificar o tipo de abelha só pelo som. Curiosidade 5. Elas podem proteger humanos. Há relatos de apicultores que, ao manter colmeias perto de plantações, afastaram ladrões e animais invasores simplesmente pela presença intimidadora das abelhas. É como ter seguranças naturais trabalhando de graça. Curiosidade 6. As rainhas africanizadas vivem menos que as europeias, cerca de 1 ano em vez de 2 ou 3.
mas produzem muito mais ovos por dia, o que acelera o crescimento da colônia. Curiosidade 7. Apesar da agressividade, essas abelhas raramente atacam sem motivo. Se você ficar parado e quieto a alguns metros de uma colmeia, na maioria das vezes, elas vão te ignorar. O problema é quando você faz barulho, se move rápido ou se aproxima demais. Agora vamos desmontar os mitos e olhar para as complexidades. Porque a história das abelhas africanizadas não é preto no branco, é cheia de nuances. Mito número 1. Abelhas assassinas caçam humanos. Falso. Elas não têm interesse em você. O que desencadeia ataques é a defesa territorial. Se você invadir ou perturbar a colmeia, aí sim elas vão agir. Mas não saem por aí procurando vítimas. Mito número 2. Uma única ferroada pode matar. Também falso. O veneno de uma abelha africanizada é praticamente idêntico ao de qualquer outra abelha melífera. O perigo está na quantidade de ferroadas. Para uma pessoa sem alergia, são necessárias centenas, às vezes mais de 500, ferroadas para haver risco de morte por envenenamento. Mas até 10 ferroadas já causam dor intensa. Mito número 3. Elas são mais venenosas. Não. Estudos químicos mostram que a composição do veneno é similar. O que muda é o comportamento. Abelhas africanizadas atacam em maior número e mais rapidamente. Realidade. 1. Elas são indispensáveis. Pesquisas recentes confirmam que abelhas africanizadas polinizam cerca de 70% a 80% das culturas agrícolas em regiões tropicais das Américas. Sem elas, teríamos quedas drásticas na produção de alimentos. Realidade 2. A ciência avançou. Hoje, geneticistas estudam o DNA dessas abelhas para entender melhor os genes ligados à agressividade. Alguns programas de melhoramento genético já conseguem selecionar colônias africanizadas com comportamento mais dócil, mantendo a resistência e produtividade. Atualidade 1. Em 2024 e 2025, estudos publicados na revista Apidology mostraram que abelhas africanizadas têm maior resistência a certos pesticidas que estão dizimando populações de abelhas europeias. Isso significa que, ironicamente, elas podem ser mais resilientes em um mundo agrícola cada vez mais químico. Atualidade 2. No Brasil, programas de educação ambiental têm ensinado crianças e adultos a conviver com essas abelhas de forma segura. Escolas rurais incluem no currículo noções básicas sobre identificação de colmeias e primeiros socorros em caso de ataque. Tensão 1. Ainda há conflitos. Em áreas urbanas, bombeiros removem centenas de enxames por ano. Acidentes acontecem, especialmente quando pessoas tentam destruir colmeias por conta própria. O equilíbrio entre segurança humana e conservação ainda é delicado. Tensão 2. Mudanças climáticas podem alterar o alcance dessas abelhas. Com invernos mais amenos, elas podem avançar ainda mais para o norte, chegando a regiões antes inacessíveis. Isso preocupa apicultores e autoridades de saúde pública. No fim das contas, as abelhas africanizadas são um exemplo perfeito de como a natureza responde a intervenções humanas de formas inesperadas. Elas não são vilãs, não são heroínas, são sobreviventes, e nós estamos aprendendo a dividir o planeta com elas. Então, voltando à pergunta do começo, essas abelhas merecem o título de assassinas? A resposta é não. Pelo menos não no sentido que Hollywood e a mídia venderam por décadas. Elas são defensivas, sim, agressivas quando ameaçadas, com certeza. Mas assassinas? Isso é exagero. O que elas realmente são é um dos capítulos mais fascinantes da biologia moderna. Uma mistura acidental de genética africana e europeia que deu origem a uma linhagem resiliente, produtiva e adaptada aos trópicos. Elas transformaram a apicultura brasileira, expandiram-se por 2 continentes
e hoje são responsáveis por polinizar boa parte dos alimentos que chegam à nossa mesa. Imagine agora um campo florido no interior do Brasil. Laranjeiras em flor, cafeeiros carregados, maracujazeiros em plena frutificação. E lá estão elas, milhares de abelhas africanizadas, voando de flor em flor, coletando néctar, espalhando pólen, trabalhando sem parar, sem pedir reconhecimento, sem pedir aplausos, apenas cumprindo seu papel no equilíbrio do planeta. O verdadeiro poder dessas abelhas não está na agressividade, está na sobrevivência, na capacidade de se adaptar, prosperar e sustentar a vida ao seu redor. E isso sim é impressionante. Agora eu quero saber de você. Você já viu uma abelha africanizada de perto? Já teve algum encontro inesperado com um enxame? Conta aqui nos comentários. Adoro ler essas histórias. E se você curtiu esse mergulho no mundo das abelhas, deixa o like e se inscreve no canal. Aproveita também para sugerir o próximo tema. Tem algum bicho, fenômeno ou mistério da natureza que você gostaria de entender melhor? Escreve aí embaixo. Vamos continuar explorando juntos as histórias incríveis que a ciência e a natureza têm para contar. Até a próxima. E cuidado com os enxames por aí.